pensa um lugar onde dois sonhos gigantescos, um para Deus e outro para o homem, batem de frente e simplesmente somem, deixando o som vazio. Essa é a história de uma catedral espetacular, de um palácio que parecia impossível e do buraco que os dois deixaram bem no coração de Moscou. E olha, essa história toda começa com uma explosão. Então, vamos para lá. Moscou, comecinho do inverno de 1931. Uma data que, sem que ninguém soubesse direito, ia mudar a cara da cidade para sempre. De repente, um barulho surdo de detonação corta o ar gelado. E pronto. O destino de um dos lugares mais sagrados da Rússia estava selado. A pergunta é: como é que se destrói uma montanha feita de mármore e, mais ainda, de fé? E olha, isso não era só uma questão de engenharia, não. Era um desafio ideológico para o Estado soviético. Porque não bastava derrubar um prédio. A ideia era apagar um símbolo. E para fazer isso, era preciso uma força gigantesca. Bom, vamos mergulhar nesse momento decisivo. Porque aquilo não foi só uma demolição, sabe? Foi uma declaração. Foi o ato de apagar, na marra, um século de história imperial, de história religiosa, para abrir caminho para uma nova era. Tem um depoimento de alguém que viu tudo acontecer que é impressionante. Diz assim: uma montanha silenciosa de escombros fumegantes ergueu-se onde antes estava a igreja. Dá para imaginar o choque? No minuto, se viam as cúpulas douradas, a maior construção da cidade. No outro, só fumaça e destroços. O silêncio depois da explosão deve ter sido uma coisa de louco. E o mais impressionante é a frieza com que tudo foi feito. Nada de debate público, sem cerimônia, nada. A decisão simplesmente apareceu no jornal Pravda. De uma hora para outra estava lá, o Palácio dos Sovietes seria construído no lugar da catedral. Para o poder soviético, era simples assim. A história já tinha sido reescrita. Mas espera aí. Para a gente entender o tamanho dessa perda, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque essa catedral não era um prédio qualquer. Era um monumento que nasceu de um dos momentos mais tensos da história da Rússia. Olha só essa linha do tempo. Foram mais de 70 anos. 4 czares diferentes para que a promessa finalmente virasse realidade. Foi um projeto que passou de geração em geração, sabe? Um símbolo da teimosia, da fé do Império Russo, construído literalmente em cima da promessa de uma vitória. E que monumento, hein? Os números por trás da Catedral de Cristo Salvador são uma coisa que mal dá para acreditar. Vamos dar uma olhada em alguns deles só para ter uma ideia. 40 milhões. 40 milhões de tijolos. Só isso já dá uma base gigantesca para o que ainda ia ser construído. Isso era só o começo, viu? E depois, quase meia tonelada de ouro. Ouro puro, para cobrir as cúpulas. Imagina aquilo brilhando sobre Moscou. Dava para ver de muito, muito longe. Era um farol mesmo, de riqueza e de poder. Mas não era só tamanho, não. Por dentro era um tesouro. As paredes contavam a história da vitória contra Napoleão, lá em 1812. Cada cantinho era coberto de arte. Então, destruir a catedral significava destruir um museu, um memorial de guerra e um lugar sagrado, tudo de uma vez só. Aí fica a pergunta, né? Por que destruir uma coisa tão importante? A resposta é simples e direta. Para construir o maior símbolo do novo mundo, era preciso acabar com o maior símbolo do mundo antigo. E o projeto que ia entrar no lugar? Esse era pura ambição. Essa troca era, no fundo, uma guerra de ideologias em forma de prédio. De um lado, a gratidão a Deus. Do outro, a ambição humana e a briga geopolítica. A escolha do lugar, claro, não foi por acaso. Foi uma declaração de poder. O novo Deus, o partido, ia tomar o lugar do antigo, literalmente. E para Stalin, um dos grandes objetivos era passar os Estados Unidos. Naquela época, o Empire State Building era o prédio mais alto do mundo, um símbolo. Então o Palácio dos Sovietes foi projetado para uma coisa: ser maior. Era a Guerra Fria antes da Guerra Fria, uma disputa de poder e prestígio, só que com aço e concreto. E olha só como ele seria. O sonho no papel. Um gigante da arquitetura e lá no topo, em vez de uma cruz, a estátua do líder da Revolução. O Lenin ficaria literalmente no topo do mundo, observando o seu novo império. Os números são absurdos. É difícil até de imaginar. Só a estátua do Lenin, lá em cima, pesaria 6.000 toneladas. E o dedo indicador dele, 6 metros de comprimento. Era um projeto que ia no limite da engenharia da época. E talvez até no limite do bom senso. Mas essa visão gigantesca nunca saiu do papel de fato. A história, como sempre, tinha outros planos. E o destino desse projeto ambicioso é tão dramático quanto o da catedral que ele destruiu para existir.
por um tempinho, até pareceu que ia dar certo. As fundações foram feitas, a estrutura de aço começou a subir, mudando a cara de Moscou de novo, só que uma sombra muito, mas muito maior já estava chegando na Europa. E aí vem a grande ironia. Em 1941, com a Segunda Guerra Mundial batendo na porta, toda aquela estrutura de aço do palácio foi desmontada. E sabe para quê? Para virar fortificação de defesa para Moscou. Depois que a guerra acabou, o projeto nunca mais foi retomado. O grande sonho de Stalin, o prédio mais alto do mundo, virou simplesmente um buraco, cheio de lama e água, abandonado no meio da cidade. E aqui a história dá uma virada que parece até piada. Aquele lugar sagrado da catedral que ia ser o Palácio Comunista virou o quê? Uma piscina. A maior piscina a céu aberto do mundo. Por ordem do Khrushchev, aproveitaram as fundações e fizeram a piscina Mosca. No inverno, saía aquela nuvem de vapor de um lugar que já foi o centro de sonhos imperiais e soviéticos. Surreal. No fim das contas, o lugar que abrigou um templo para Deus e depois um palácio para o homem acabou virando um buraco com água. É uma prova, de que não importa o quão grandiosos sejam os planos, a história tem um jeito muito irônico de mostrar que nada dura para sempre. E às vezes, o maior monumento que fica é o próprio vazio.